não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Na verdade, esses camaradas não são capazes de prever o dia seguinte. Veja você, a turma do Rockefeller pensava em instalar um governo global até a década de 80. Já passaram, né, 38 anos e eles não conseguiram. Então, eles não são tão onipotentes. Segundo lugar, não existe um plano globalista, existem três. Isso eu demonstrei no debate com o Dugin e até hoje ninguém desmentiu isso aí. São três planos independentes. Existe um plano russo-chinês, que eles chamam de eurasiano, existe o plano islâmico e existe o plano ocidental, Bilderberg, etc, etc. Então, se tem três globalismos, já está provado que não existe globalismo nenhum, porque para um se impor, ele vai precisar, né, derrubar os outros ou comer o território dos outros, e até agora ninguém conseguiu. Hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista da filha do Alexander Dugin, é uma moça novinha, muito inteligente, mas ela é discípula do pai 100%, tá certo? Ela acredita em toda aquela conversa doutrinal dele, tá certo? Justificando o outro globalismo, que é o globalismo deles é um globalismo inspirado em motivos, por um lado, mitológicos, antigas tradições pagãs, misturadas com o cristianismo, misturadas com o nazismo, misturadas com o comunismo. Fizeram uma mistureba dos diabos para se opor ao globalismo ocidental. Quem não te conhece é que te compra. Né? Então, por outro lado, parte desse argumento deles é também usado pelos muçulmanos. Os muçulmanos também querem restaurar. Dizem, não, o humanismo ocidental jogou todo mundo contra Deus, nós temos que recolocar a ordem divina. A ordem divina, mas não a sua ordem, meu Deus do céu. Né? Eu não acredito em ordem divina institucionalizada. Isso é uma monstruosidade. Não é isso? Você vê, no tempo em que o Papa tinha uma autoridade enorme, ele não tinha o poder temporal. Né? Ele não exercia diretamente o poder temporal. Né? Ele tinha que ir lá consultar o rei, e se o rei não quisesse fazer, não fazia, pô. Né? A história do Ocidente é a história da divisão, né, do Império e a Igreja. Um não manda no outro não manda no um. E isso é a ordem natural das coisas, né? Não é isso? Então, são as duas chaves do reino, né? Elas nunca se fundem numa só. Isso é muito importante. Agora, todas essas ordens globalistas, elas querem fundir tudo numa só. Então, eles são os donos da doutrina certa, a ideia certa, a religião certa, a moral certa, a política certa, a justiça certa. Tudo eles mandam. Então, nós temos que rejeitar os três ao mesmo tempo. Ora, nós não temos um substitutivo, nós não temos um projeto. Nós só sabemos que nós não queremos esse negócio aí. Né? Então, o que vocês querem? Qualquer coisa menos isso. A boa e velha ordem nacional tem funcionado. As nações funcionam, meu Deus do céu. E eles estão querendo trocar as nações por um treco que não existe ainda e nem vai existir. Ou é o califado, ou é a porcaria do Império Eurasiano, ou é o mundo dos Bilderberg. Né? Todos esses camaradas... Sujeito que acha que ele sabe o que é bem para a humanidade é o capeta em pessoa. Né? Porque Deus não deu a nenhum de nós essa autoridade, essa capacidade. Nós não temos. No máximo nós temos... Você vê, Moisés, quando desceu do Monte Sinai, quantas pessoas tinham esperando ele lá embaixo? 40 mil. 40 mil é uma cidadezinha do interior. E veja, essa autoridade de Moisés são 40 mil pessoas, e olhe lá. Né? Moisés nunca pensou em mandar no mundo. O cara que desceu do Monte Sinai com os 10 mandamentos nunca pensou em mandar no mundo, pensou em só mandar aquele povinho, 40 mil neguinhos lá embaixo esperando ele, pô. E já era muita coisa. Então, um pouco de modéstia, né? Se o pessoal quer a ordem divina, a primeira coisa da ordem divina é a nossa submissão, a nossa humildade. Não é isso? E abdicar de querer ter um poder divino. E esses três projetos globalistas, os três falam em nome de Deus e os três bancam Deus. Então, são três diabos. Eu cheguei à conclusão, tentando explicar as ações de um pelo discurso do outro. E não dava. Então, cada um tem seu próprio discurso, tem seu próprio plano, tem a sua própria história. Esses blocos se formaram autonomamente, um não devia nada ao outro. Você pega o esquema islâmico, ele tem 1.400 anos de idade, o projeto do Califado Universal é muito antigo. Não é isso? Agora, se você pega
o globalismo ocidental, ele não é tão antigo assim, ele data, vamos dizer, um pouco a partir do surgimento do capitalismo, desde depois da Renascença, os grandes empreendimentos capitalistas, todos eles têm um caráter global. Então existe um certo plano de dominação global, ou vários planos de dominação global que foram convergindo. Né? E o bloco comunista é o mais novo de todos, aparece com o movimento comunista, né? Na metade do século XIX. Existe a bibliografia sobre cada um dos três, é imensa, não falta documentação. E você vai ver que, de fato, um não deve nada ao outro. Agora, um ponto aí importante é o seguinte: o movimento revolucionário, seja na sua forma, qualquer das suas três formas, ele sempre se aproveita da mentalidade popular para dominá-la pelo seu ponto fraco. Então, todo mundo sabe que o povão, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Brasil, é conservador. Então você não vai sair pregando ideias abertamente opostas às dele. Às vezes fazem isso, quando fazem se dão mal. A esquerda está se ferrando muito porque aderiu a essa coisa de ideologia de gênero, gaysismo, etc. E o povão isso não pega. Isso aí é tiro no pé. Então o que eles fazem? Vamos pegar as ideias conservadoras e fazer trabalhar para nós. Agora, pergunta o que nós podemos fazer, nós como Brasil. O Brasil é uma peça pequenininha dentro desse conjunto mundial. Nós não podemos opor a todo o globalismo, mas nós podemos manobrar para tentar ao máximo, tirar o máximo de vantagem da situação e preservar o que pudermos da nossa soberania nacional. Para isso precisamos de um governo que seja realmente patriota e muito inteligente e muito esperto. Porque também não adianta você sair fazer botando banca de nacionalistas, fazendo de conta que você é o Donald Trump. Pô, o Donald Trump tem com quem negociar. Se a Coreia do Norte está lá enchendo o saco, ele vai lá, oferece um montão de dinheiro para a Coreia do Norte, só que de repente aparece trocando beijinho com ele. Mas nós não temos dinheiro para fazer isso, né? Então nós temos que ser muito espertos, gente. E aí temos um maior problema nacional. Nós não temos intelectuais em número suficiente para estudar as situações, fazer análise de conjuntura e dar subsídios para o governo. Ainda não temos. Eu estou tentando desesperadamente formar essa turma. Se você for, por exemplo, as análises políticas do Felipe Martins ou do Paulo Enéas, bom, isso aí claro que é resultado do meu trabalho. Eles aprenderam comigo. Mas eles mesmo reconhecem que ainda falta aprender muito. Eles não estão totalmente maduros ainda para essa coisa, mas já são os melhores, né? Agora, você pega as opiniões políticas, esse pessoal que escreve na Folha de São Paulo, na Veja, então, esse pessoal é ridículo, meu Deus do céu. Porque é só chavão, é só estereótipo. Eles não têm metodologia científica. Você lê a minha apostila, Problemas de Meta-Ciência Social, aqueles métodos estão subentendidos em tudo que eu escrevo na política. Esse pessoal nem tem ideia de problema metodológico do que escreve, né? Quer dizer, esse pessoal conseguiu destruir a alta cultura no Brasil, que hoje você tem uma evasão de cérebros como nunca teve na história brasileira. No tempo dos militares, já tem evasão de cérebros, só tem 20 caras que saíram. Hoje não, são milhares, todo mundo está saindo. Ninguém mais aguenta essa porcaria. O senhor disse que, eu lembro do sexto podcast que o senhor fez com o Yuri, o senhor falou que estava estudando o fenômeno da paralaxe cognitiva, inclusive historicamente. Eu queria que o senhor desse uma geral no que o senhor já conseguiu descobrir. Nossa, mas é tanta coisa, rapaz. Quer dizer, a paralaxe cognitiva eu defino como, vamos dizer, a diferença, o afastamento entre o eixo da construção teórica e o eixo da experiência real do indivíduo que está fazendo essa construção. Então, a partir de um certo momento na história, ocorre uma ruptura dentro do pensamento ocidental, que é o seguinte: antes, os filósofos antigos e medievais até uma certa época, eles estavam crentes de que eles existiam dentro da realidade, dentro de um cosmos, de que eles faziam parte desse cosmos, tá certo? E sabiam que não podiam sair de fora do cosmos para observá-lo como de fora. Tá? De repente, a filosofia começa a raciocinar exatamente assim, quer dizer, como se o cosmos fosse um programa de televisão que você está assistindo. Tá certo? Então, isso evidentemente provoca uma distorção de percepção. Não é possível você datar
Eu tenho tentado ver onde é que começa isso, mas eu vejo, por exemplo, que isso já estava presente em Guilherme de Ockham. Não pela teoria nominalista dele, não por isto, mas quando ele proclama a universalidade do empirismo como critério da verdade. Você veja, na realidade da nossa vida, aquilo que nós podemos testar por experiência é ínfimo, é só um pedacinho, tá certo? Então, Aristóteles dizia que todo conhecimento vem de outro conhecimento, que provém de outro conhecimento, e de outro, e de outro, e de outro. Ou seja, existe uma tradição de conhecimento na qual você se insere, você é apenas mais um. E você vai examinar só um pedacinho do conjunto e vai acrescentar o seu pedaço lá. De repente, o Ockham coloca o filósofo como se fosse um fiscal da ciência universal, que tem que, vamos dizer, colocar tudo em teste. Então, o empirismo, ele é fácil de você proclamar o empirismo, mas é impossível de você praticá-lo. Você só pode ser empirista com relação a uma parte ínfima da realidade. E, evidentemente, o Ockham não percebe isso. Ele acredita que ele é empirista. Já deu qualquer sujeito que diga que é empirista, ele está mentindo. Ele só pode ser empirista com relação a um pedacinho da realidade. O resto ele vai aceitar, vamos dizer, consensos tradicionais, ou que é pior, até consensos contemporâneos. Tá certo? Então, nós não podemos... E quando chega com Descartes, ele negócio da dúvida universal, você vê, o indivíduo coloca a dúvida universal, ele coloca o universo entre parênteses e coloca fora como se fosse Deus. Isso é fácil de falar, mas não dá para fazer. Tanto que, nas famosas meditações de filosofia primeira, Descartes diz que ele está fazendo isso, ele diz que ele está colocando em dúvida tudo, mas, entre parênteses, essa dúvida que ele monta está, vamos dizer, incorporada numa multidão de certezas implícitas que ele não percebe. Então, aí você vê que já existe uma diferença entre o que o sujeito está vivendo realmente e o que ele está teorizando. E essa diferença ela vai se aprofundando e se tornando cada vez mais invisível à medida que o tempo passa. Tá certo? E isso vai destruindo a inteligência filosófica no Ocidente. É por isso que você... Só uma parte, isso não é uma questão de malícia, então? O cara não faz isso por mal? Olha, é difícil você dizer isso, porque a burrice é uma forma de malícia, né? E a burrice, quando passa num certo limite, ela é pecaminosa, tá entendendo? Quer dizer, você não tem o direito de acreditar em certas coisas, porque elas estão abaixo da dignidade humana. Elas estão abaixo, sobretudo, estão abaixo do patamar de conhecimento já alcançado pelas gerações anteriores. Quer dizer, eu noto nessa coisa do empirismo de Guilherme de Ockham uma cegueira, um escotoma, como tem uma mancha no olho, o cara não enxerga um pedaço, né? Eu não posso dizer que seja uma coisa moralmente inócua. Está entendendo? Porque pecar, todos nós podemos pecar, pecamos incessantemente, mas você não pode pecar contra o Espírito Santo. Quer dizer, uma obstinação contra a verdade é um pecado contra o Espírito Santo. A gente tem que ser dócil à verdade. Não a verdade do que nós pensamos, porque o que nós pensamos é nada. Nós temos que ser dócil à verdade do universo que nos cerca e dentro do qual nós estamos. Ora, qualquer sujeito, vamos dizer, tem a obrigação de saber que ele está dentro do universo, que ele está dentro do cosmos e que ele não é uma divindade que pode se colocar fora do todo e julgá-lo. Está entendendo? Você não pode se colocar... Mesmo que você pudesse se colocar, vamos dizer, fora do cosmos físico, você estaria dentro da infinitude metafísica. Já dizia o apóstolo São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Nós estamos dentro de Deus, nós somos possibilidades internas do próprio Deus. E jamais conseguiremos sair disto. Agora, se você isola um pedaço e acredita que aquilo é a realidade e que você está observando de fora, então, em primeiro lugar, você está maluco. Tá certo? Em segundo lugar, você está criando um mundo à sua imagem e semelhança. Quer dizer, é um delírio. É um tipo de delírio. Não é isso? Por exemplo, essas pessoas que fazem uma filosofia sobre a meta da história. Eu digo, mas como a meta da história? Depois de alcançar da meta da história, a história vai acabar? Quer dizer, você sabe o dia que vai acabar a história? Nenhum de nós sabe. Nós estamos dentro de um fluxo de conhecimento que nós não sabemos exatamente como começou e muito menos sabemos quando vai terminar. Portanto, nenhum de nós pode falar do sentido integral da história. Só podemos falar de sentidos parciais dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade. O sentido global da história é absolutamente inapreensível. Não faz sentido isto. Como diria o Rock Balboa, né? Como é? Como diria o Rock Balboa, it's not over until it's over, né?
Exatamente. Não. Agora, quando é que vai acabar? Essa é a pergunta. Se você não sabe quando vai acabar, você não sabe qual é o sentido. Porque uma vez que um determinado sentido se realizou, a história continua e aparece outro, e outro, e outro, e outro, e outro. É isso. Essas pessoas que vamos dizer, aparecem com teorias universalmente explicativas. Agora acham que a teoria de evolução explica não somente a variedade das espécies animais, mas explica todas as formas de cultura, a história humana inteira. Isso é uma bobagem. Uhum. Quer dizer, a proposta já é imbecil por si mesma. Quer dizer, e é claro que a investigação empírica da história comprovará que tudo isso é falso. Não que esse aspecto não exista. Ele existe, mas ele está dentro de 1000 outros. Né? Então, aí começa a haver uma espécie de guerra da inteligência humana contra a complexidade do real. Você tá entendendo? Então, o homem perde aquela docilidade ao real, que é tão característica dos filósofos antigos, de Aristóteles, próprio São Tomás de Aquino, tá entendendo? Que sempre que as coisas desmentem o que ele está dizendo, ele aceita. Quer dizer, a realidade tem autoridade sobre a filosofia dele, né? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.